Hoje a gente vai mergulhar em um dos livros mais misteriosos e, olha, talvez um dos mais incompreendidos de todos os tempos. Pensa só, escondido bem ali, no meio da Bíblia, tem um texto que desafia praticamente tudo que a gente acha que sabe sobre escritos sagrados. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar é essa. Como é que um poema que celebra o desejo carnal com uma linguagem assim, super sensual, foi parar dentro da Bíblia? Essa é a pergunta que deixa estudiosos e teólogos de cabelo em pé há séculos. E olha, não estamos falando de uma coisinha sutil, não. O poema já abre com os 2 pés na porta. Que ele me beije com os beijos de sua boca. É um pedido super direto que já bota o tom da paixão, da intimidade física logo de cara. Isso não se parece com absolutamente nada que está ao redor dele na Bíblia. Certo? Então vamos entender por que esse livro é tão surpreendente, tão único dentro da tradição bíblica. É que, ao contrário dos outros textos, que focam em leis, em história, em profecias, esse livro é totalmente dedicado à experiência humana do amor, do desejo. Ele descreve a beleza do corpo, a alegria do toque físico, com uma sinceridade que, sinceramente, impressiona. E essa metáfora é simplesmente perfeita. Por séculos, as pessoas ficaram tentando achar tal chave para decifrar o significado real do poema. Elas sentiam que tinha que ter alguma coisa a mais ali, por baixo da superfície. O que a gente vai fazer aqui é tentar entender por que essa chave parecia perdida e, mais interessante ainda, como tentaram criar chaves novas para abrir essa fechadura. Para desvendar esse mistério, a gente precisa voltar no tempo, tentar enxergar o poema como ele era na sua forma original, sabe, antes de ganhar toda essa camada de interpretação religiosa por cima. Então, o ponto central é esse aqui. Quando a gente olha para o texto original, sem filtros, a gente vê características que o tornam, bem, secular. Não tem menção a Deus, a leis divinas, ao povo escolhido, nada disso. O que a gente tem são 2 amantes, que nem casados são, se encontrando em segredo, totalmente focados no desejo que um sente pelo outro. E claro, isso criava um problema, uma baita incongruência para as instituições religiosas da época. E agora, olha que dado interessante. A voz feminina domina o poema. Mais da metade dele é narrado pela mulher. E ela não é uma personagem passiva, não. Ela é ativa. Ela vai atrás do amado dela, ela expressa o que sente, ela toma a iniciativa. Isso era uma coisa raríssima na literatura antiga, que era quase toda dominada pela perspectiva masculina. E aí está o grande conflito. Para as autoridades religiosas, tanto judaicas quanto cristãs, um texto que parecia aprovar o desejo sexual fora do casamento era problemático, para dizer o mínimo. Como que isso podia ser a palavra de Deus? Era preciso achar uma solução, e rápido. E a solução encontrada foi uma das ferramentas de interpretação mais poderosas da história, a alegoria. Vamos ver direitinho como isso funcionou na prática. Basicamente, a leitura alegórica diz o seguinte: o texto não é sobre o que ele parece ser na superfície. As palavras são só um véu. Por trás delas existe um significado muito mais profundo, espiritual. É um jeito de encontrar um sentido que estava escondido. E essa comparação aqui mostra perfeitamente a transformação. Na leitura literal, a gente tem uma história de amor entre um homem e uma mulher, ponto. Já na leitura alegórica, o homem vira Deus ou Cristo, e a mulher vira o povo de Israel ou a igreja. De repente, aquele desejo físico todo não é mais sobre corpos se tocando, mas sobre a união espiritual da alma com o divino. E com essa reinterpretação, pronto, problema resolvido. O erotismo foi transformado em devoção. Aquele poema que antes parecia um peixe fora d'água, agora podia ser visto como uma das mais belas expressões do amor de Deus. Isso garantiu não só a sobrevivência do texto, mas também o seu lugar de destaque nas Escrituras. Mas a história não para por aí, não. Essa visão alegórica não ficou só nos comentários dos teólogos. Ela acabou entrando no próprio texto que a gente lê hoje em dia. E é aí que entra a tradução. Vamos ver como essa história se desenrola. A evidência dessa reinterpretação está, na verdade, bem na nossa frente, nas escolhas que os tradutores fazem. Porque, veja bem, traduzir nunca é um ato neutro. Cada palavra que um tradutor escolhe carrega o peso da sua própria cultura, da sua crença, da sua interpretação. E no caso do Cântico dos Cânticos, essas escolhas mudam o tom do poema da água para o vinho. Vamos ver um exemplo prático. Uma tradução mais religiosa diz: "Meu amado é para mim um saquinho de mirra que repousa entre meus seios." A imagem é calma, quase parada, né? Agora compara com uma tradução mais literária.
Meu amor é uma bolsa de mirra que passa a noite entre meus seios. A ideia de passar a noite é muito mais direta, mais física, mais íntima. A escolha de uma única expressão muda completamente o sentido. E aqui tem outro exemplo ainda mais forte. A tradução religiosa descreve o corpo da mulher assim: teu umbigo é uma taça redonda que não falta vinho aromático. É elegante, poético. Agora, olha a tradução literária. Teu umbigo é uma bacia redonda, que nunca lhe falte vinho misturado. Teu ventre é um monte de trigo. A imagem do corpo fica muito mais terrena, mais sensual, mais concreta. Então, no final das contas, o tradutor acaba se tornando uma espécie de coautor. Dependendo da intenção dele, se é preservar a leitura espiritual ou resgatar a paixão original do texto, as palavras que ele escolhe podem ou esconder ou revelar o coração erótico do poema. Então, por que tudo isso é tão importante? Porque a história desse poema revela uma verdade universal sobre linguagem e interpretação. Então, resumindo a jornada do Cântico dos Cânticos, é mais ou menos assim. Primeiro, um poema erótico superpoderoso é escrito. Depois, ele entra em conflito com os valores religiosos que vieram depois. Aí, a alegoria entra em cena e o transforma em uma história de amor divino. E por fim, as escolhas dos tradutores solidificam essa nova interpretação, muitas vezes abafando a voz original do poema. E essa é a grande lição aqui. Toda vez que a gente lê um texto traduzido, a gente não está lendo apenas as palavras do autor original. A gente está lendo através de um filtro, de uma interpretação que foi moldada por outra pessoa, em outra época, com outras crenças. Tradução não é uma janela transparente, sabe? É sempre uma lente colorida. E para fechar, fica essa reflexão do escritor Luigi Pirandello. Como podemos nos entender se, nas palavras que eu digo, coloco o sentido e o valor das coisas como estão dentro de mim, enquanto quem as escuta, inevitavelmente as assume com o sentido e o valor que tem para si? Pensa bem, se a comunicação cara a cara já é tão complicada, imagina a jornada de um poema antigo atravessando milênios, culturas e traduções. Talvez a tal chave perdida do Cântico dos Cânticos não seja uma resposta, uma única interpretação. Talvez a chave seja a própria pergunta: como é que a gente realmente consegue se entender através das palavras?